ti, ó Senhor. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Igreja, a irmã vai passar por voto, tem sentido o coração, amém? Aleluia. Glória a Deus. Igreja, aproveitando que ela vai passar o voto, fique-se de pé, abra a tua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra primeiro em Mateus 8. Glória a Deus. Versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. E depois a gente vai ler em João 40, versículo 46. Mas primeiro vamos lá em Mateus. Mateus 8, versículo 5. Aleluia. Todos acharam? Amém. Entrou Jesus em Cafarnaum. Chegou a ele o centurião rogando: disse, Senhor, meu criado já em casa paralítico e grandamente atormentado. Jesus lhe respondeu: eu lhe darei saúde. O centurião disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também sou um homem sobre autoridade, que tenho soldado das minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E ao meu criado fazer isto, e ele o faz. Jesus maravilhou-se, ouvindo isso, disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Agora abre a tua Bíblia em João. Aleluia. 4. Glória a Deus, aleluia. Versículo 46 em diante. Amém. Eu quero que você preste bem atenção nas duas palavras. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu tentei procurar outra, revirei a Bíblia, mas foi isso. Aleluia. Todos acharam? Pela segunda vez, Jesus vai a Canaã da Galileia, onde transformará água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi encontro dele, rogou que descesse e curasse seu filho, que se encontrava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não vides sinais de milagres, não crereis? E disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra, e Jesus lhe disse: se for. A caminho de casa, os servos dele saíram ao encontro e anunciaram que o filho vive. E perguntou-lhe: pois que hora se achará melhor? E ele disse: ontem às 7 horas, e a febre o deixou. Então, pois o pai quer aquela hora, a mesma hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive, e ele creu, bem como toda a sua casa. Senhor, fala conosco na tua palavra. Senhor Deus amado, Deus querido, Pai amado, Deus santo. Meu Pai querido, Deus amado, Deus santo, jogamos todo furor, toda armadilha de Satanás. Que tu venha me dar saúde, Pai, me guardar em cima desse altar. Meu Pai, que tu venha guardar, meu Pai, a vida nossa irmã Gleixiera, da Glaucia, Pai. Deus amado, Deus santo, que tu venha guardar, Senhor, nossa casa, o nosso lar. Que o Senhor vai jogar todo furor, toda armadilha. Meu Deus, que tu venha me guardar onde a gente for, Senhor, guarda a irmã Gleixiera, meu Pai, naquele lugar que ela vai hoje, meu Pai, fazer a tua obra. Meu Deus, nos guarda, nos livre. Meu Pai, mas primeiramente, meu Pai, eu venho te pedir que a unção venha descer. Eu venho te pedir que o meu eu fique lá fora. Meu Pai, Deus amado, Deus santo, que agora teu Espírito Santo venha trabalhar. Meu Deus, venha, Senhor, fazer a tua vontade. Que a tua graça venha descer neste lugar, meu Pai amado, Deus santo. Meu Pai, porque eu não sou digna, meu Pai amado, Deus, onde está aqui em cima. Mas a graça, a glória é tua, a presença é tua, a casa é tua, os filhos é teu. Então tu pode entrar, pode fazer morada, tu pode limpar, tu pode levantar, tu pode mudar a história, tu pode salvar. Então entra, porque os filhos é teu, a casa é tua. Entra, Pai, em nome de Jesus. A igreja chega, glorifica no nome do Senhor. Igreja, antes de eu pregar a palavra, eu peço que a igreja ore pela minha vida, amém? Aleluia. O Senhor me dá livramento pela vida da igreja, amém? Porque furor de Satanás, só Jesus. Ei, hoje eu venho te perguntar: como é que a tua fé anda? Como é que a tua fé anda diante da tribulação? Como é que a tua fé anda?
Tu tem depositado a fé no Senhor. Tu tem colocado Ele em primeiro lugar diante da tribulação. Tu tem colocado. Sabe o que eu venho te dizer nesta noite? Aleluia. Que havia nas duas mesmas cidades, dois milagres que haviam sido acontecido. Só ele canta que há uma diferença e outra que não é igual. Sabe o que era a fé? Porque ele também havia um oficial, um centurião, um oficial, era a mesma coisa. Um oficial do rei, o outro era centurião, cuidava de soldado, mas era a mesma coisa, trabalhava com o rei. Mas sabe qual era a diferença? É que o centurião teve fé de uma só palavra de Jesus. Na primeira, ele canta que ele disse: olha, tem ficando um soldado meu que está doente, paralítico, atormentado. Pai, ele disse: eu vou à tua casa. Ele disse: não, eu não sou digno de tu entre em meu telhado, pai. Eu não sou digno de tu entre lá dentro, mas diga somente uma palavra. Porque como eu tenho autoridade, tu também tem uma palavra, ele vai ser curado lá. O meu Deus ilimitado, meu Jesus se admirou e falou: eu nunca achei fé tamanha em Israel. Sabe por quê? Porque todos ali que estavam glorificando eram bastante frente a Jesus. Todos ali sabiam que Deus curava, sabiam que Jesus libertava, sabiam que Deus fazia milagre. Mas todos tinham que deixar Jesus tocar, tinham que deixar Jesus encontrar. Mas ele só queria uma palavra, somente uma palavra. Ele sabia que ali ia ser curado. Somente uma palavra. Ele teve fé. Se não falar aqui, ele vai ser curado lá. Prepara, porque hoje aqui tu vai aprender a colocar o papai em primeiro lugar. Tu vai começar a acreditar que ele ainda faz milagre. Tu vai começar a entender que com uma palavra ele pode fazer tudo. Se tu crê, será a glória de Deus. Ai, rapaz. Ei, amasso. Eu reponabaço e benaia canta labasté. Ei, só que em João havia também, limitando, como eu te disse, também um oficial. Só que o seu filho estava doente, estava com fé. E ele ouviu falar que Jesus estava passando lá, como também aquele centurião tinha ouvido falar que Jesus estava lá. E era a mesma cidade. Era a mesma cidade. Ele me canta. Ele disse: Jesus, vai lá, senão meu filho vai morrer. Ele perguntou para ele se ele não ia crer milagre. Sabe por quê? O Jesus estava querendo dizer. Ele queria que ele tivesse a mesma fé que aquele centurião teve. Que o mesma fé ele ficando o centurião teve, que também era um oficial. Ele queria também ouvir na boca dele uma palavra que vai ser curado lá. Mas não, ele mesmo simplesmente desistiu. Vai lá porque meu filho vai morrer. Ele disse: não vai não. Teu filho não vai morrer não. Pode ir lá que ele vai estar. Ele ficando não basta vivo. O homem saiu dali crendo na palavra. Mas eu imagino, ficando, porque na primeira tentativa ele disse: vai lá, Jesus, porque se tu não for morrer, vai morrer. Eu imagino ele querendo dizer: toca lá, porque senão vai morrer. Vai lá colocar tuas mãos na metade, senão vai morrer. Coloca tuas mãos lá, porque senão vai morrer. Mas o meu Jesus trabalha assim, é com a tua fé. E com a tua fé que ele trabalha. Já parou para perceber uma coisa? Dobra o joelho, ora. Aí não manda te entrega, o Senhor manda te dizer que a cura já chegou. Deixa eu te dizer uma coisa. Tu sai daqui, tu tem que sair, chegou. Eu estou indo lá para puxar. Mas se tu sair daqui duvidando, meu querido, fica bem difícil de Deus agir. Deixa eu te dizer uma coisa. Uribicando era baixo e Bernardo. Eu imagino um homem no meio do caminho falando: ele disse que vai curar, vai acontecer, então meu filho está vivo. Eu imagino aquele acontecendo, ele falou que vai acontecer, insistiu. Ele é homem de palavra, ele é Deus de milagre, Jesus que coloca a mão e acontece. Eu creio nesse Deus, eu vou indo. Eu vou chegar, meu filho vai estar curado. Eu vou ir lá, o milagre vai ter acontecido. Eu estou indo, mas vai ter que acontecer alguma coisa. Porque se fosse eu, não está nem na minha imaginaria. Imagina pessoalmente. Jesus veio falar contigo, pode ir lá que o teu filho está curado. Pode ir lá que vai acontecer, pode ir lá. Eu imagino, assim.
Eu imagino aquela mulher dizendo assim, há 12 anos, a mulher já tinha gastado tudo, já tinha ido no médico, já tinha feito tudo, as pessoas não ficavam olhando por causa do mau cheiro. Eu imagino ela dizendo, quando alguém disse, Jesus vai passar por aqui. Eu imagino ela dizendo, hoje eu vou buscar o meu milagre. Hoje algo vai ter que acontecer, irmãos. Alguma coisa vai ter que acontecer, porque o Jesus Todo-Poderoso vai passar aqui. Sabe por quê? Porque por onde Jesus passava, alguma coisa tinha que acontecer. Um milagre tinha que acontecer. Eu imagino ele ficando dizendo, é hoje. Hoje eu vou receber minha bênção. Só ele ficando que a multidão é grande. Já percebeu uma coisa quando tu está no meio da luta, da baixo e benar? Tu olha e tá falando, meu Deus, será? É impossível, está muito grande. A luta não passa. Mas aquela mulher olhou para a multidão, ficando, imagina dizendo, isso não vai me impedir não de receber minha bênção, não. Ele ficando, isso não vai me impedir de ir até ele. Ela simplesmente tocou na obra. Ela simplesmente tocou na orla de Jesus. E Jesus disse, olha, alguém me tocou. O Jesus estava, mestre, tu não vê que a multidão é grande? Como é que alguém vai te tocar? Qualquer um vai te tocar aqui. Não, é o que me tocou porque de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. Ei, a doce ama aquela mulher ela simplesmente tocou na aula, foi curada. E naquele momento, creio eu, ela entendeu que havia um Deus, havia um Jesus que existia. Havia um Jesus que fazia milagre. Havia um Jesus que transformava. Havia um Jesus que simplesmente ela tocou e foi curada. Naquele momento ele disse, alguém me tocou, ela disse, Senhor, fui eu. Há 12 anos eu sofria de fluxo de sangue, mas eu toquei em ti, fui curado. Ele vai, a tua fé te salvou. Oh, meu querido. Se tu lê Bíblia, tu fica admirado. Ei, se tu lê Bíblia, tem gente que pensa porque falta de ler Bíblia, falta de fé porque não lê Bíblia. Porque se tu lê Bíblia, agora, eu vou te contar outra coisa da Bíblia. Essa daqui é para tu que é perseguido. Essa daqui é para tu que Satanás fala para ti que tu não vai conseguir. Essa daqui é para tu que pessoas demandam e diz para ti tu vai cair. O macumbeiro diz tu vai cair. Tu não vai se levantar. Daniel na cova dos leões. Ei, armaram contra Daniel porque Daniel estava incomodando. Daniel era o braço direito do rei. Armaram para ele. Fizeram a cabeça do rei Dário para poder fazer um decreto que só podia louvar o nome do rei Dário. Mas aquele que tem Jesus, meu Deus, aquele que tem Jesus, que tem a presença, não tem esse negócio não. Ele fica na prova, no choro, que vai louvar o Senhor. O cego que imitando o rei Dário, Deus ali não podia se voltar para trás. Mas como guilhotina todos os dias, Daniel dobrava o joelho para falar. Ei, sabe por que armaram aquilo? Porque sabia que Daniel não ia se render aos pés de qualquer. Ele só ia render o pé de um Jesus. Ele só ia render o pé de um Deus Todo-Poderoso. Só daquele ali que ai, a ei, ele foi dobrar o joelho para orar, mamãe. E lá vem, porque ele estava se sentindo incomodado, que queria matar Daniel, porque ele era o braço direito do rei Dário e estava se sentindo incomodado. É, meu querido, aquele que tem presença incomoda o inferno mesmo. Aquele que tem presença incomoda quem não tem. Ele de joelho lá dobrado, alguém passou e foi avisar rapidamente o rei Dário, olha, tu não fez um decreto, pois é, Daniel está lá, ó, louvando o nome do Deus seu lá, está dobrando o joelho para falar com ele. Ei, o rei Dário gostava muito de Daniel. Ele tentou arrumar de qualquer jeito para poder tirar aquele decreto, mas não podia voltar atrás. Mas nós sabemos, o rei Dário, que aquilo ali era para exaltar o nome de Deus. Mas sabemos, o rei Dário, ele tanto que era para mostrar que Deus ainda protege os teus, que Deus ainda guarda os teus, os ungidos, os escolhidos e consagrados. Ei, presta atenção. Eu imagino ele ficando na base, aí quando Daniel chegou, o rei Dário mandou chamar e falou, Daniel. O rei Dário com o coração triste disse,
Daniel, jogou Daniel lá na cova dos leões. E lá foi Daniel simplesmente calado, mas uma coisa o rei Dauro disse: ei, o teu Deus livre lá na cova dos leões, Daniel. Ei, colocaram ele lá. O rei Dauro ficou atormentado, não comia, não bebia. Ficou Jesus, ele não queria nem que louvasse para ele. Ele ficou quieto lá, preocupado com Daniel. Ei, quando amanheceu, papai, o rei Dauro, imagina, não é, tá morto. O meu amigo tá morto, o meu braço direito tá morto. Ei, mandou abrir, quando ele abriu, ele disse: Daniel. Ei, Daniel, teu Deus te livrou, Daniel, sai pra fora. Daniel, sai pra fora. Ei, quando Daniel saiu pra fora, ele falou: olha, eu não peguei contra ti, Ricardo. Eu olho ao Senhor e nada fiz. E olha, ele colocou de Jesus também nos leões. Ei, agora escuta a melhor parte. Ei, Dário, as bocas de decreto e mandou chamar quem jogou o Daniel lá na cova dos leões. Sabe o que fez? Ei, quando a justiça de Deus chega, ela chega imediatamente. Quando ele quer fazer, ele faz imediatamente. Ele jogou aquele povo lá dentro. Nem precisou de entrar pela porta dos leões com medo. Ele sabe por quê? Ungido de Deus ninguém toca. Ungido de Deus ninguém toca. Não se preocupe não. Estão levantando contra mim, deixa. Estão querendo levantar contra mim, deixa. Estão dizendo que eu vou cair, deixa. Estão dizendo que vão me bicando na basta e tocar e não deixa. Sabe por que libicando? Quem mexe com ungido, rabasta e tem que entender. Eu não libicando que não está mexendo comigo contínuo, não, está mexendo com o grande. Está mexendo com o rei dos reis. Ei, irmão, estou fazendo uma culpa para mim, deixa. Irmão, levantando contra mim no meu ministério, deixa. Sabe por quê, meu querido? Porque quando o meu Deus chega, quando o meu Deus chega, basta para te socorrer. Quem tem lá tem que entender que ungido que é ungido ninguém toca. Ungido que é ungido ninguém mexe. Ungido que é ungido ninguém toca. Senhor, olha, nos dá graça e nos usar como Ele quer. Eu louvo o nome do Senhor. Deixa eu te contar uma coisa. Um tempo atrás, já não tem isso. Acho que foi ano passado mesmo, né? 2021, ano passado tão rápido. Alguém se levantou contra mim no ministério. Eu estou nesse ministério ainda, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não vou citar nome, amém? Essa pessoa, o Senhor estava me usando, todo dia eu estava lá no culto ajudando as irmãs, todo dia eu orava, todo dia eu pregava, todo dia eu chamava pelos dons. E passou alguns dias eu estava me sentindo triste, não sabia porquê. Quando foi, acho que uma terça-feira, eu não sou de ir no culto terça-feira porque eu tenho também tempo de ficar com a minha família. Chegando lá, ela me ligou, essa pessoa me ligou e disse: olha, irmã, eu estou precisando de conversar com você aqui. Eu falei: amém. Meu coração naquela hora estremeceu. Alguma coisa me dizia que aquela pessoa ia querer me colocar no banco. Eu falei: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. E fui para a igreja. Chegando lá, meu coração me chamou e começou a falar comigo: olha, os irmãos aqui estão reclamando de ti, que tu está subindo em cima do altar e tem falado coisas que não agradam a eles. Tem subido em cima do altar, tu tem que subir e pregar com a unção do Espírito Santo. Tu não pode ir como se fosse tu que estivesse pregando. E eu olhando aquilo ali, a igreja ficava calada. E ela disse assim para mim: olha, usar saia longa é vaidade. Eu ficava calada. E dizia assim para mim: olha, o povo disse que tu subiu segunda-feira no altar e falou de cobra. Eu fiquei calada. O povo disse aqui, aleluia, glória a Deus, que tu tem jogado pedra no jovem. Eu fiquei calada. E ela disse assim: toma cuidado quando tu subir no altar. Eu fiquei calada. E na medida que ela ia dizendo, me ia caluniando e dizia aquelas coisas, aquele rasgando meu coração. Igreja, eu não conseguia nem falar. Eu não conseguia falar nada. Eu só ficava calada. Eu perguntava a Deus por quê. Meu Deus, mas por quê? Mas por quê? Eu não fiz nada. E
casa eu chorava em prantos, eu gritava. E meu esposo me aconteceu, eu falei, eu não aguento mais, eu vou largar esse ministério, eu vou deixar tudo. Eu vou largar a igreja, eu vou largar tudo, porque você começa a ser usado. Quem está lá, que está frio, se sente incomodado. Sabe o que aconteceu? Eu em prantos com o coração rasgado. Deus usou o vaso do Senhor para dizer comigo, não pare. Não pare, porque eu vou levantar contra ti sim, mas quem te usa é quem te dá graça. Eu ainda vou mostrar que eu sou Deus. Não se preocupe não, que calúnia vai vir onde tu menos espera. Porque essa pessoa que chegou para falar essas palavras comigo, era a pessoa que eu confiava, era a pessoa que eu falava, aquilo ali é meu braço direito, aquilo ali vai me ajudar, aquilo ali, não, eu não gostava nem que falava do nome da pessoa. Aí Deus começa a te mostrar que quando tu tem noção, tu vai incomodar qualquer um que não tiver. Tu vai incomodar quem está lá no banco há anos e está do mesmo jeito. Aleluia. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa. Nessa noite, eu venho te falar da perseguição. Eu também venho te falar para tu depositar tua fé em Deus. Para tu depositar tua fé em Deus. Porque não é impossível. O Jesus que eu e tu conhece, o Deus que tu e eu conhece, tu sabe o milagre que Ele já fez, as coisas que Ele já fez. Não tem como tu sentar no banco e dizer que vai parecer. Sabe por que tu vai estar sendo grato? Porque Ele morreu na cruz por mim e por ti. Naquele momento, quando Ele estava para ser morto na cruz, Ele disse, Pai, abate minhas cicadas. Mas mesmo assim, Ele foi lá morrer por mim e por ti. Ele não abandonou nem eu, nem tu. Como é que tu pode ainda querer abandonar Ele? Não dê as costas para Jesus. Não dê as costas para Ele. Porque até na última hora Ele morreu por mim e por ti, não te deu as costas. Sabe como é que as pessoas ultimamente têm feito para Jesus? Senhor, eu vou sair da tua presença porque me levantaram contra mim lá. Pai, eu vou sair da tua presença porque eu prefiro ficar no mundo que ficar na igreja. Mas o mundo te fere, tu continua lá. O mundo joga pedra, tu continua lá. O mundo te chama, eu não posso, tu continua lá. Como é que pra Deus que te levanta e te tira do quarto, tu quer nas costas? Rabanás. Sabe por que eu estou dizendo isso? Quando Deus começou a me usar, eu dobrei o joelho para poder falar com Ele, que Ele já me usava. Na época da minha opção, Ele disse para mim, olha, eu vou te levantar, mas se tu sair da minha presença, eu te mato. Sabe por quê? Porque eu levantei muitos de degrau, e muitos me deram as costas, muitos esqueceram que eu ainda mando, muitos têm se levado pela avareza, pela ganância. Não brinca com Jesus, não. Não brinca com Jesus, não. Não brinca, não. Ele ama, mas também é o consumidor. Começa a depositar fé nele. Faça como aquele centurião que entendeu que meu Deus ainda faz milagre, que Ele somente com uma palavra podia curar. Meu querido, fixe de pé. Porque agora nós vamos falar mais uma vez com o grandão. Tu vai dar liberdade para ele poder entrar. Hoje ele vai renovar as tuas forças. Hoje ele vai renovar a tua fé. Hoje ele vai te colocar para ter particular com ele pessoalmente. Tem pessoas aqui que eu vou começar a orar, tu vai sentir uma presença, amado. Uma presença que tu não vai entender nada, mas um som dobrado que Deus vai te dar nessa noite. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos que agora chegou a hora de falar com o maior lá de cima. Oh Deus Santo, Deus de renovo, Deus que restaura a fé, Deus de renovo, 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 entra,
Olha, preste bem atenção. Eu via tu de joelho dobrando, tu chorava e falava, pai, oh pai, eu não estou conseguindo nem falar, me ajuda. Me ajuda porque senão eu vou perecer nessa batalha. Sabe o que eu contemplava? Um deserto. Só que nesse deserto eu via água saindo. Tu quer a vitória do Senhor? Tu quer a vitória do Senhor? Recebe mais do Senhor. O irmão Michele chamou de dizer sim, eu vi uma legião de demônio, quando saiu da tua porta, para poder trabalhar hoje, uma legião de demônio, te rodeando, e o Senhor disse assim para mim, minha serva, dia da minha filha, uma legião de demônio, se levantou para poder tirar ela da minha presença, porque eu contemplava um acidente acontecendo,